O circuito, então, que eu vou falar sobre superposição. Antes de começar, vou dar uma lembrada aqui. Quando eu falar em resistores paralelo, essa conta que eu efetuei aqui. Então, é o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da soma dos resistores aqui. A associação de resistores em série, eu somei os resistores. E quando eu falar de lei de Ohm, uma dessas equações aqui eu vou estar usando. Então, a primeira coisa para a gente fazer para conseguir resolver circuitos de superposição, pelo método de superposição, desculpa, é curto-circuitar uma das fontes aqui. Eu vou começar curto-circuitando essa fonte aqui. Então, aqui, igual que eu fiz aqui nesse circuito, curto-circuitei a fonte aqui. Ficaram esses dois resistores aqui em série. Então, esses dois resistores em série deu 4 mais 5, a gente acha um resistor equivalente de 9 ohms. Olhando aqui o circuito agora, então esse resistor aqui de 9 ohms, ele está em paralelo com esse resistor de 2 ohms. Se nós efetuarmos a conta aqui, esses dois resistores dão uma resistência equivalente de 1,64 ohms. Se a gente observar o circuito, ele está em série aqui, olha. Então, a gente soma todos os resistores, que dá um resistor equivalente total de 5,64 ohms, numa fonte de 20 volts. Com a tensão e com a resistência, conseguimos então saber qual que é a corrente que está passando no circuito. Então, eu fiz a lei de Ohm aqui, corrente é igual a tensão sobre a resistência, e descobri a corrente que é 3,55 amperes. No caso desse resistor aqui, ele equivale a esses 3 resistores aqui. E a característica de resistores em série é que a corrente é igual para todos os resistores. Então, se nesse resistor aqui, que equivale a esses 3, a corrente é 3,55 amperes, então nesse resistor aqui passam 3,55 amperes, nesse aqui passam 3,55 amperes e nesse aqui passam 3,55 amperes. Sabendo da corrente que está passando aqui nesse resistor, conseguimos saber a queda de tensão que está aqui nesse resistor. Então a gente faz a tensão do resistor equivalente 2 vezes a resistência do resistor equivalente 2 vezes I. Fazendo a conta aqui, nós sabemos então que a queda de tensão aqui nesse resistor é 5,82 volts. Lembrando que esse resistor equivalente aqui, ele equivale a esses dois aqui em paralelo. Então, esse resistor equivalente aqui é esses dois aqui em paralelo. A característica de resistores em paralelo é que a tensão é a mesma. Então, se eu sei a tensão nesse resistor, que é equivalente a esses dois resistores aqui, eu sei a tensão em cada resistor, que é 5,82 aqui e 5,82 aqui. Sabendo a tensão e sabendo a resistência, a gente usar a lei de Ohm novamente, conseguimos então saber qual que é a corrente que está passando em cada resistor. Então, nesse resistor de 9 ohms aqui, está passando uma corrente de 0,64 amperes, e nesse resistor de 2 ohms aqui, está passando uma corrente de 2,9 amperes. Sabendo disso, então, e sabendo que esse resistor aqui, olha, ele é um resistor equivalente a esses dois resistores aqui, e como a característica de resistores em série é a corrente ser a mesma, então se a gente descobriu a corrente nesse resistor aqui, então, se eles estão equivalentes, a corrente que passa nesse resistor é a mesma que nesses dois resistores aqui. Então, nesse resistor vai passar 0,64 amperes, e nesse resistor aqui 0,64 amperes. E a corrente aqui, né, marcamos de novo 2,9 amperes aqui. Se a gente voltar aqui, ó, para cá, se a gente observar aqui, ó, a corrente entra, ela se divide nessa corrente e nessa corrente, e ela volta aqui se unindo novamente 3,55 amperes, que é a corrente total do sistema, do circuito. Agora, o segundo passo que a gente tem que fazer é curto-circuitar, voltando aqui, a outra fonte. Se eu comecei com essa, o curto-circuito é essa agora. Então, eu peguei aqui, curto-circuitei a outra fonte, e vi que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo. Fazendo a conta aqui desses dois resistores, 1 mais 3, 4. Descobrimos, então, o resistor aqui equivalente a 4 amperes, que está em paralelo com esse de 2. Se a gente fazer a conta aqui dos dois, dá um resistor equivalente de 1,33 amperes, que estão em série com esses dois aqui, de 4 e de 5. A resistência equivalente, então, dá 10,33 ohms. Desculpa, 1,33 ohms aqui, não amperes. E aqui a resistência equivalente desses três aqui dá 10,33 ohms. Então, se a gente sabe a resistência e sabemos então a tensão, a gente consegue achar a corrente do sistema, que dá 0,97 amperes. Sabendo que esse resistor equivalente aqui, ó,
equivale a esses três, e sabendo que a característica dos resistores em série é que a corrente é a mesma, então a gente sabe que nesse resistor aqui passa uma corrente 0,97 amperes, nesse e nesse aqui também. A gente precisa saber a queda de tensão nesse resistor aqui, olha. Se a gente sabe a corrente, sabe a resistência, sabemos a queda de tensão. Então, a queda de tensão aqui, fazendo a lei de Ohm de novo, sabemos então que a queda de tensão nesse resistor é de 1,29 volts. Sabendo que esse resistor aqui, ele é equivalente a esses dois aqui, e a característica de resistores em paralelo, no caso deles dois estão em paralelo, é que a tensão é a mesma, então a queda de tensão nesse resistor é 1,29 volts, e a queda de tensão nesse resistor é de 1,29 volts. Então, se a gente sabe a tensão e sabe a resistência, então conseguimos saber então qual que é a corrente. Fazendo de novo a lei de Ohm aqui, descobrimos então que a corrente nesse resistor aqui é 0,64 e a corrente nesse resistor aqui é 0,32. Sabendo a corrente nesse resistor aqui, que ele equivale a esses dois resistores, e a característica de resistores em série, a corrente ser a mesma, então 0,32 amperes para esse lado, nesse resistor aqui, e passam 0,32 amperes nesse resistor aqui. Aí o circuito ficaria como então? Se eu voltar aqui, olha, vai se sobrepor as correntes. Esse aqui é do circuito, essa cor em roxa aqui é do circuito quando eu curto-circuitei essa corrente, e essa cor em rosa aqui é do curto-circuito, quando eu curto-circuitei a outra corrente, a outra fonte, desculpa. Então, no caso, quando elas estão no mesmo sentido, nós somamos, e quando elas estão em sentidos opostos, nós subtraímos os valores. Então, no caso, ficaria assim o nosso circuito. Então, somando aqui, né, se a gente voltar aqui, a gente somando essas duas, dá essa corrente aqui de 3,87 amperes. A gente somando essas duas, dá também novamente 3,87 amperes, porque a corrente está entrando aqui, está se dividindo aqui, voltando a se unir aqui novamente, né? Lei de Kirchhoff para correntes. E nesse caso aqui está se somando também, somamos aqui 1,62, nesse caso também 1,62. E nesse caso aqui em particular, ó, elas se subtraem. Então, a gente consegue achar a corrente aqui de 2,25 amperes. Por que nesse sentido? Porque a corrente maior é nesse sentido. Então, o que manda é a corrente maior, né? Então, ficaria a corrente nesse sentido mesmo. Descobrindo as correntes, conseguimos descobrir qual a tensão em cada resistor aqui e as potências em cada resistor.